E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos neste domingão maravilhoso, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada relativamente curta nesse sábado, foram 7 jogos, se eu não me engano, e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles, tá bom? Antes, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TBBR. Se não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum de novo. E se puder deixar o like, clica aí no joinha, porque o seu like faz total diferença, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre a rodada. Tomar uma aguinha, né, que é importante. Ó, começando com a vitória do Clippers para cima do Chicago Bulls. O Clippers venceu por 112-102. Foi uma vitória, sim, não vou dizer tranquila, mas foi uma vitória bem construída pelo Clippers. O time fez ali um bom primeiro tempo ok, melhorou no terceiro quarto e fechou o jogo de forma bem dominante. O Clippers meteu uma parcial de 29-17 no quarto período, fechou bem, sem sustos, e saiu com uma bela vitória. 41ª vitória do Clippers na temporada, 33ª derrota do Chicago Bulls. Destaques do Clippers, o Big Three. Paul George terminou com 22 pontos e 9 assistências. O James Harden terminou o jogo com um triple-double de 14 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. E aqui, uma curiosidade. O James Harden, ele se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA a conseguir anotar um triple-double sem tentar nenhum arremesso de 2 pontos. É um fato curioso da atuação do James Harden. E o Kawhi terminou com 19 pontos e 9 rebotes. Boa vitória do Clippers, que precisa retomar aquela boa sequência. O Clippers deu uma leve acomodada depois desses últimos meses, que foram muito bons. Nessas últimas semanas, estamos vendo um Clippers oscilar bastante tudo. Mas vamos ver se agora, depois dessa boa vitória contra o bom Chicago Bulls, o time retoma ali aquela boa fase e deslancha na conferência. Até porque a liderança do Oeste tá em aberto ainda. Tá em aberto. São poucos jogos que separam o Clippers do Oklahoma, do Minnesota. Acho que são o quê? 3, 4 jogos no máximo. Então, existe margem para o Clippers buscar a liderança. Só que para isso, o time vai ter que voltar a jogar naquela pegada que jogou de dezembro até fevereiro. O time precisa voltar a jogar, como diria o Pô, fechou, com a pontada pro Shell. Precisa jogar com a pontada pro Shell. Pontada pro Shell. Vamos lá. Desculpa, é viciante imitar o Luxemburgo. Tem algumas imitações que são viciantes. O Luxemburgo, o Galvão, amigo. São algumas imitações que eu não consigo deixar de fazer. Né? É um problema meu. Vamos lá. Charlotte Hornets e Brooklyn Nets. Hornets venceu a montanha-russa Brooklyn Nets por 110-99. Mais uma atuação horrível do Brooklyn Nets e uma boa atuação do Hornets, que teve como seu grande destaque o Brandon Miller. Brandon Miller, que tem se destacado muito nos últimos meses, teve uma atuação muito boa de 23 pontos e 7 rebotes. Um fato sobre o Brandon Miller é que ele lidera os novatos em jogos de pelo menos 20 pontos desde fevereiro, tá? Desde fevereiro, nenhum novato teve mais atuações de pelo menos 20 pontos do que o Brandon Miller. Então, estamos falando de um menino que tem jogado bem e que se adaptou já à NBA. Muito legal ver o Brandon Miller nessa crescente. E se tem uma coisa boa, uma das poucas coisas boas que o Hornets pode tirar dessa temporada, é o Brandon Miller. Realmente ele se mostrou uma boa escolha no draft. Uma boa escolha no draft. 16ª vitória do Hornets, 39ª derrota do Brooklyn Nets.
Dallas Mavericks encarou o Detroit Pistons e conseguiu uma boa vitória por 142-124. Essa foi uma vitória importante para o Dallas, porque foi a segunda vitória seguida do time depois daquela sequência de 3 derrotas seguidas. Então é uma vitória que recoloca aí o Dallas no rumo por uma vaga nos playoffs. Sofreu na defesa, mas teve um desempenho ofensivo muito bom. E quem foi o grande destaque? Quem? Óbvio, Luka Doncic, né, meus amigos? É óbvio que foi ele, o nosso Luquita. Teve mais uma atuação espetacular, mais um triple-double de mais de 30 pontos. Foram 39 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. E com esse triple-double, o Luka entrou para a história. O Luka se tornou o dono da maior sequência de triple-doubles de 30 ou mais pontos na história da NBA. Esse foi o 6º triplo-duplo de pelo menos 30 pontos do Luka, seguido, né? O 6º seguido de pelo menos 30 pontos. E ninguém na história da liga havia conseguido isso antes dele. Na última rodada, ele havia empatado ali com o Russell Westbrook, que em 2017 conseguiu 5 triple-doubles de 30 ou mais pontos, e ontem ultrapassou o nosso menino Westbrook e se tornou o dono dessa sequência histórica. Que homem é Luka Doncic! Que homem é Luka Doncic! E para melhorar ainda mais a noite dele, entrou para a história e ganhou tudo que o Luka queria. 36ª vitória do Dallas, 53ª derrota do Detroit Pistons. Falando agora sobre talvez o grande jogo da rodada, que foi Boston Celtics e Phoenix Suns. O Celtics foi para esse jogo precisando dar uma resposta depois daquelas 2 derrotas para Cleveland e para o Denver, e a resposta veio. Celtics venceu no Arizona por 117-107, mesmo com Kevin Durant tendo uma atuação espetacular. O que o Kevin Durant jogou ontem foi sacanagem, só que acabou não sendo suficiente e o Celtics saiu com a sua 49ª vitória. Vamos lá, falar sobre o jogo. No primeiro quarto, o Kevin Durant ele já deixou claro que teria uma noite especial. Foram 10 pontos marcados por ele no primeiro quarto, jogou muito bem, teve um volume muito bom, só que o Celtics acabou tendo respostas para o Phoenix. O Celtics conseguiu comandar ali as ações do primeiro quarto. O Jaylen Brown teve uma produção muito boa e o Jason Tatum, que não começou bem o jogo, apareceu bem ali no final com 2 ótimas cestas que fizeram o Celtics fechar a parcial vencendo por 31-26. Inclusive, uma dessas cestas encarando a marcação do Kevin Durant. Então, bolaça do Jason Tatum. No segundo quarto, o Kevin Durant seguiu muito bem, seguiu liderando o ataque do Phoenix, só que o Celtics simplesmente não deixava o Phoenix encostar, cara. Toda hora que o Phoenix ameaçava encostar, Celtics ia lá e carimbava no perímetro, matava a bola de 3 e aumentava a vantagem. O Celtics chegou a abrir 15 pontos no segundo quarto. Chegou a abrir 15. E só não levou essa vantagem para o intervalo porque o Kevin Durant diminuiu para 12. Mas, sim, Celtics muito bem. Foi para o intervalo com uma vantagem muito boa de 12 pontos. No terceiro quarto, aí sim o Phoenix finalmente conseguiu pressionar o Boston Celtics. O Kevin Durant começou a ter uma ajuda ali do Bradley Beal, e aí o Phoenix chegou a cortar a diferença para 3 no terceiro quarto, só que o Celtics conseguiu responder ali no final do quarto. O time colocou uma run de 10-4 na reta final e foi para o quarto período, vencendo por 87-78. No começo do quarto período, o Celtics colocou 15 de vantagem, deu uma bela desgarrada, só que o Phoenix voltou a pressionar. De novo, com o comando do Durant, o Phoenix diminuiu a diferença para 5, mas nos últimos 4 minutos não deu para o Phoenix. O Celtics
executou muito bem ali na defesa, conseguiu limitar muito o ataque do Phoenix Suns. O Phoenix converteu pouquíssimas cestas ali nos últimos 4 minutos. E depois de uma bola de 3 do Al Horford, que colocou o Celtics 8 pontos na frente, meio que o jogo acabou. Meio que foi a dagger da partida e o Celtics garantiu uma importante vitória, né? Porque, como eu disse, o time vinha de 2 derrotas seguidas e precisava responder. E conseguiu dar a resposta enfrentando um grande adversário que teve um Kevin Durant destruindo. Durant ontem, velho, 45 pontos com 69% de field goal. Foi uma das melhores atuações do Durant na temporada, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Foi uma pena o Durant sair derrotado ontem, porque o que ele jogou ontem foi sacanagem. Só que do outro lado, tinha um Celtics motivado e um Celtics coletivamente melhor do que o Phoenix. Né? O Celtics teve 6 jogadores com dígitos duplos de pontuação. Jaylen Brown meteu 27 pontos. A defesa do Celtics funcionou super bem, principalmente na reta final do jogo. E o Jason Tatum, mesmo tendo uma noite muito inconsistente, ele apareceu nos momentos importantes. Ele apareceu quando o time precisou e terminou a noite com 29 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Ele mesmo, na entrevista pós-jogo, falou: pô, cara, ainda bem que eu tenho bons companheiros de equipe, porque hoje eu estraguei tudo. E realmente, a noite do Tatum não foi uma noite espetacular, só que nos momentos importantes ele apareceu e ajudou o Celtics a chegar a essa 49ª vitória. Já Phoenix sofreu sua 27ª derrota na temporada. Vamos lá, os últimos jogos aqui. San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Esse aqui era um jogo que o Golden State tinha tudo para ganhar, mesmo sem o Curry, que por conta ali da lesão no tornozelo foi desfalque. O Golden State tinha tudo para ganhar ontem, cara. Jogava em casa, enfrentou um time pior. O Spurs é um time pior. E esse time que já era pior estava sem seus 2 principais jogadores. Vassell e o Wembanyama não jogaram. Dá para dizer que o Spurs entrou em quadra ontem sem mais de meio time, porque o Wemby e o Vassell são mais de meio time. Eles têm esse impacto. Então, era uma partida para o Warriors ganhar e ganhar bem, mesmo sem o Curry. Só que não foi o que aconteceu. O Warriors conseguiu a proeza de perder para o San Antonio Spurs em São Francisco por 126-113. E que é um detalhe, sabe quantos jogos o Spurs tinha ganhado nessa temporada sem o Wembanyama? 0. O Wembanyama desfalcou o Spurs por 7 jogos até o momento na temporada. O Spurs tinha perdido 7. Mas ontem quebrou esse tabu e venceu o Golden State, que nessa temporada não sabe o que é vencer sem o Stephen Curry. Em 4 jogos sem o Curry, 4 derrotas. Ei, Golden State Warriors! Ei, Golden State Warriors! Assim, sobre o jogo, o que acabou definindo a vitória do Spurs foi o desempenho do time no perímetro. Né? A bola de 3 do Spurs ontem caiu muito bem, foram 17 bolas de 3 convertidas com 51,5% de aproveitamento, um aproveitamento altíssimo, altíssimo. Se eu não me engano, foi a melhor marca do Spurs na temporada, né? Bola de 3 e aproveitamento. Coletivamente, o Spurs foi bem ontem, o Spurs conseguiu compensar a ausência do Wemby e do Devin Vassell. O Keldon Johnson entregou 22 pontos, o Jeremy Sokan 20 pontos, Malaki Branham 20 pontos, inclusive olho no Malaki Branham, tá? Eu sei que a temporada dele não é espetacular e tudo, só que ele teve alguns bons jogos nessa temporada, viu? Alguns bons jogos. Olho no Malaki Branham. O Dominic Barlow, que é um moleque que eu gosto muito, que recentemente conseguiu um contrato fixo com o Spurs, um contrato garantido, né? Entregou 19 pontos. Gostei muito do Barlow. E o Julian Champagne
entregou 17 pontos. Detalhe, os 19 pontos do Barlow e os 17 do Champagne foram as melhores marcas dos dois na temporada. Foi o famoso season high dos dois. Jogaram muito bem. E isso acabou sendo o fiel da balança do jogo, né? A bola de 3 do Spurs acabou definindo a 14ª vitória do time. Já o Warriors, assim, foi um jogo patético do Warriors? Não foi patético, mas assim, dava para ter jogado mais. Dava para ter jogado mais, principalmente na parte defensiva. A defesa do Warriors ontem foi uma peneira. Uma peneira. O time não conseguiu contestar os arremessos do Spurs, não teve resposta e acabou sofrendo sua 30ª derrota. E, cara, pô, não dava para ter perdido ontem. Simplesmente não dava. Eu sei que eu tô sendo repetitivo, só que a verdade é que, cara, foi uma vergonha o Warriors ter perdido ontem. Uma vergonha. Todo respeito ao Spurs, mas uma vergonha, sabe? E o time teve ali bons jogadores jogando bem. O Chris Paul, 10 pontos, 9 assistências, não foi um jogo ruim. Kuminga, 26 pontos, mais um jogo de 20 pontos do Kuminga. O Klay Thompson, 27 pontos com 5 bolas de 3. Klay Thompson jogou bem. Só que o resto do time, né, velho, deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. Principalmente o senhor Steve Kerr. Steve Kerr precisa ser cobrado por ontem. Não gostei de algumas decisões que ele tomou. Os timeouts dele não surtiram efeito. Não conseguiu ajustar o time. Steve Kerr ontem não foi bem. Não foi bem. Os últimos 2 jogos. Denver Nuggets venceu o Utah Jazz por 142-121. Denver segue embalado. Essa foi a 8ª vitória do time nos últimos 9 jogos, depois daquelas derrotas para Sacramento e Milwaukee. O Denver embalou e só perdeu para o Phoenix na prorrogação. O Denver está numa sequência espetacular. Eu falei ontem, na atualização do Power Ranking, que o Denver oficialmente começou a levar a temporada a sério. E, meu amigo, agora Conferência Oeste que se cuide, porque com o Denver querendo ganhar, a liderança uma hora vai cair no colo dos caras. Uma certeza que eu tenho, em algum momento o Denver vai assumir a liderança do Oeste. E aí, para tirar os caras querendo jogar, vai ser duro, hein? Vai ser duro. Ontem não foi o melhor jogo da temporada do Denver, mas jogou bem, meteu-lhe 142 pontos. Jamal Murray, 37 pontos. Nikola Jokic, 26. Por mais surpreendente que pareça, não teve triple-double do Jokic. Coisa rara de acontecer, mas não rolou triple-double. Mas, assim, flertou. 6 rebotes, 8 assistências. Não teve triple-double, mas teve vitória, que é o mais importante. Pelo lado do Jazz, que sofreu sua 36ª derrota, vale destacar o Keyonte George. O Keyonte George é um dos melhores novatos da temporada, é um menino que tem desempenhado muito bem o seu papel, tem até superado as expectativas. Eu falei muito sobre o Keyonte George antes da temporada começar, é uma das carteiradas que eu tenho aqui, aquela, né? Sempre fui fã. Sempre fui fã, sempre elogiei, e é muito bom eu saber que eu estava certo em relação ao Keyonte George. É um baita scorer, tem um potencial espetacular e, se bem lapidado, pode se tornar um belíssimo jogador. Ontem, 29 pontos e 6 assistências para o Keyonte. E para fechar, o último jogo, Blazers e Toronto, né? Blazers e Toronto fizeram um jogo bem bom, né? Foi o jogo que encerrou a rodada. Teve prorrogação, foi na emoção, e quem saiu com a vitória foi o Blazers, 128-118. DeAndre Ayton teve uma atuação muito boa de 30 pontos e 19 rebotes, um dos melhores jogos do DeAndre Ayton na temporada. Dalano Banton, que tem aparecido bem nos últimos jogos, teve mais uma ótima atuação de 25 pontos. Custo-benefício do Dalano Banton tem sido excelente, hein?
tem sido excelente. Bom jogo dele. E o Anthony Simons também foi um destaque do Blazers, 23 pontos e 7 assistências para o menino. Pelo lado do Toronto, vale o destaque para o Immanuel Quickley. Foram 29 pontos e 7 assistências para o Quickley, mas, né, faltou ali um Scottie Barnes no Toronto. Se tem o Scottie Barnes ontem, Toronto poderia ter vencido o jogo. Não tinha e acabou sofrendo sua 41ª derrota. Já o Blazers conquistou sua 18ª vitória. Gente, é isso, tá? Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E para quem aí não quer perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo fortemente que assine o League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E se você quiser um desconto e 7 dias totalmente gratuitos para testar o League Pass, tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo, fazer o seu cadastro e garantir todos esses benefícios. Então não perca essa oportunidade, garanta o League Pass e não perca nenhum jogo da temporada. Rapaziada, é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.